Eu não fazia nenhuma ideia. Como missionário de Maria Nil na África. Como foi na África? O Senhor conservou lá esse modo de vida? Isso fazia parte dela. Isso significa que o Senhor viveu assim 25 anos, até que aos 45 deixou a ordem religiosa. Naturalmente, é uma escola de vida difícil de imitar. Também vejo assim, isso exige uma elevada disciplina. Quando resolveu entrar na ordem de Maria Nil e não na dos jesuítas, porque de lá o mundo distante lhe acenava, o Senhor associou isso ao que se diz dos missionários. Vou proclamar a doutrina de Cristo e converter os negros pagãos? Eu não fazia nenhuma ideia do que realmente me esperava. De qualquer maneira, a prática é diferente do que se pensa. Somente quando cheguei à África do Sul, percebi o que realmente significa ser um missionário. O que realizei lá foi principalmente um trabalho cultural. A Ordem dos Missionários de Maria Nil nasceu de um mosteiro trapista. Um bispo da África do Sul convidou um abade austríaco, Franz Joseph Pfanner, a fundar um mosteiro na África do Sul. Esse abade era trapista e Maria Nil é o nome do mosteiro que fundou. Os trapistas apenas oram e trabalham. São uma ordem contemplativa muito estrita. Não desenvolvem trabalho pastoral e cada mosteiro é autárquico. Isso significa que eles fazem tudo por si mesmos. Naquela época, desenvolviam a lavoura e o artesanato. Tinham sua própria usina elétrica, seu próprio abastecimento de água, suas próprias oficinas e sua própria lavoura. E todos tinham que fazer alguma coisa. Os trapistas seguem a regra de São Bento. O lema dos beneditinos é ora et labora, reza e trabalha. Entre os trapistas, o trabalho tinha uma grande importância, um trabalho pesado, por sinal. Maria Nil cresceu muito rapidamente e tornou-se o maior mosteiro trapista do mundo, com cerca de 300 monges. Eram, em sua maioria, irmãos leigos, sem formação teológica, principalmente artesãos, poucos eram sacerdotes. Depois de algum tempo, começaram a entrar em contato com os nativos. Ensinaram-lhes a agricultura e fundaram escolas. Assim começou o trabalho missionário. Muitos nativos se batizaram e surgiram comunidades cristãs. Os trapistas não puderam manter na missão suas regras rigorosas. Por isso, esse mosteiro trapista transformou-se numa congregação missionária e suas regras foram adaptadas a esse trabalho. Somente lá pude perceber o que significa o trabalho missionário. Fundar escolas e ensinar as pessoas, por exemplo, a arte da lavoura, pois os Zulus, na África do Sul, eram inicialmente nômades e criadores de gado e pouco sabiam de agricultura. O trabalho missionário era, portanto, em primeiro lugar, um trabalho cultural. Em conexão com ele, proclamava-se a mensagem cristã. Assim surgiram por toda parte comunidades cristãs. E para isso precisavam de padres? O Senhor foi para lá por essa razão? Inicialmente enviaram-me à universidade na África do Sul por mais 3 anos, para me preparar para o magistério em escolas superiores. Em seguida, dirigi uma escola por algum tempo, depois fui para uma estação missionária. Uma estação corresponde a uma paróquia entre nós. Essa estação central controlava ao seu redor 10 estações subsidiárias que eram regularmente visitadas. Cada uma delas possuía uma escola. Então o senhor não trabalhou na lavoura, mas como professor e sacerdote? O que foi bonito e satisfatório nesse trabalho? Pude colocar algo em movimento. As pessoas ficavam agradecidas, pois aprendiam e se desenvolviam.
A ligação entre os fiéis e os padres era de total confiança, muito bonita. Quando eu voltava à Alemanha, de tempos em tempos, notava uma grande diferença, pois aqui havia poucos pontos de contato além da missa. Isso eu sentia, às vezes, como decepcionante, em comparação com as experiências que tivera na missão. O trabalho lá nos preenchia. Lembro-me de pessoas que nas campanhas como Pão para o Mundo ou Serviço no Ultramar estiveram na África como ajudantes do desenvolvimento. No final dos anos 70, entrevistei algumas delas para um programa radiofônico. Elas contaram coisas semelhantes. Seus olhos brilhavam quando falavam de sua vida ali. Depois tinham dificuldade em acostumar-se à vida sóbria das paróquias alemãs. Na África é muito mais vivo. Éramos 2 em minha primeira estação missionária. Visitávamos regularmente nossas missões externas. No início íamos a pé, às vezes a cavalo. Mais tarde ganhei uma motocicleta e ficou mais fácil. O terreno era muito difícil de transitar. Quando eu chegava a alguma estação periférica, os cristãos se reuniam e celebrávamos a missa em comum. Aquele dia era um feriado para eles. As visitas duravam o dia inteiro e no dia seguinte eu partia para a próxima estação. Aos domingos havia a missa na estação principal e depois outra numa das estações periféricas mais próximas. Eu ficava totalmente envolvido. Mais tarde tornei-me vigário na paróquia da Catedral. Quando comecei ali, visitei todas as famílias no espaço de 1 ano. Fui visitar cada família e os conheci pessoalmente. Era algo belo e vivo. A paróquia tinha mais de 10.000 cristãos. Que impressão o senhor teve dos cristãos ali? Eram diferentes dos demais? Era fácil distinguir os cristãos dos pagãos, como se dizia naquele tempo, pois tinham uma fisionomia mais aberta. Muitos não cristãos eram ansiosos e fechados, temiam a feitiçaria. Isso tinha algo de opressivo. Os cristãos eram muito mais livres e autônomos e frequentemente lideravam as discussões. Colaboravam no trabalho e no planejamento, na escola e na igreja. As comunidades tinham muita vida. O Senhor não entrou em conflito com os ritos tribais ou com a aderência das pessoas aos seus clãs originais? Nas regiões onde trabalhei, a maioria dos habitantes já eram cristãos, não apenas católicos, pois também havia muitos missionários evangélicos. De pagão e primitivo, pouca coisa havia. Muitos já tinham se desenvolvido, pois tinham instrução escolar. O que o senhor conta parece muito sem problemas. O senhor tem agora quase 80 anos e está reconciliado com sua vida. Às vezes é bom ouvir também das pessoas alguma coisa sobre seus erros e perturbações, pois também podemos aprender com isso. Por isso eu me pergunto, quais eram as perturbações na vida do missionário Bert Hellinger? A África do Sul foi uma experiência tranquila. Eu estava simplesmente dedicado ao trabalho. Mais tarde, supervisionei todas as escolas da diocese e treinei seus professores. Perto do fim de minha permanência na África, fui diretor de uma escola de elite para nativos em Marianil. Era uma das principais escolas para nativos na África do Sul. Foi para mim uma experiência especial. Naquele tempo, conheci também a dinâmica de grupo. Ela me ajudou muito e contribuiu imensamente para o meu desenvolvimento. Por que o senhor voltou para a Alemanha se estava tão satisfeito na África? Naquela época, eu me interessei muito pela teologia e acompanhava seus desenvolvimentos mais recentes. Isso se refletia em minhas aulas de religião. Então me acusaram de não estar mais ensinando de acordo com a igreja. Meu bispo deixou-se impressionar por essas críticas. A isso eu respondi dizendo, se não confiam mais em mim, entrego todos os meus cargos.
Teologia moderna, o que isso significava então? Minha especialidade era a exegese bíblica. A interpretação moderna colocara muitos pontos sob uma nova luz. Toda a história do Natal, por exemplo, tem pouco valor histórico. O mesmo ocorre com muitas epístolas atribuídas a São Paulo e que não foram escritas por ele. Hoje isso é de domínio público. Do ponto de vista contemporâneo, essas controvérsias parecem inofensivas e superadas. Contudo, naquela ocasião, devolvi os meus cargos. Apesar disso, nomearam-no reitor no seminário alemão de Marianil? Essa foi uma curiosa contradição. Na África do Sul, eu era considerado meio herege e na Alemanha devia formar candidatos ao sacerdócio. Dessa maneira, voltei à Alemanha. Durante esse tempo, comecei uma formação em psicanálise para explorar novos territórios e também me ocupei com outras formas de psicoterapia. Minha vida continuou a desenvolver-se organicamente. Isso incluiu, posteriormente, minha saída da ordem religiosa. Quem o considerou herege na África do Sul? Poucas pessoas, mas que tinham influência. Os nativos me apreciavam muito, gostavam de mim. Eu tinha posições bem definidas com respeito ao apartheid e eles percebiam que eu não era um hipócrita. Agia da maneira que considerava correta. Não me acomodei nem me insinuei. Como missionário, eu trabalhava num campo estranho, embora nada soubesse, na época, a respeito dos campos. Já não me sentia no direito de me intrometer em outros campos. Como um branco num campo de negros. Como isso pôde acontecer sem envolver uma atitude colonialista ou missionária? Nós nos encontrávamos, nos respeitávamos mutuamente. Jamais quis, sendo um branco, ser e falar como um negro. Essa atitude eles apreciaram muito. Ao mesmo tempo, aprendi muito com eles. Eu tinha total respeito e me impressionei com muita coisa. O que o impressionou? Primeiramente, o respeito que eles mostram por seus pais. Isso me impressionou muito. Também a segurança com que as mães lidam com seus filhos era impressionante. Dificuldades com filhos é algo que não conhecem. Simplesmente sabem do que as crianças precisam. As mães eram sempre dedicadas. Uma outra coisa que tomei de lá foi o respeito diante do próximo. Lá, cada um pode preservar sua reputação. Impressionou-me também como tomavam suas decisões nas assembleias comunitárias. Trocavam ideias entre si com muita vivacidade, pelo tempo que fosse necessário, até que chegassem a uma solução. Essa forma de convivência também me marcou. O Senhor é um homem que passou 55 anos de sua vida em contemplação, meditação, ensino e terapia. O que foi o mais importante em sua vida? O importante para mim foi sempre o crescimento interno. Minha experiência na África contribuiu grandemente para isto. Como o Senhor investiu seu interesse teológico na África? Sempre me interessei pela forma como se transmite uma mensagem. Nesse particular, pude realizar alguma coisa. Preparei muitos materiais para o ensino da religião e outros recursos para tornar a liturgia mais compreensível. Com a ajuda de padres nativos, compus novos cânticos religiosos na língua Zulu, que são cantados ainda hoje. Estava convencido naquele tempo de que o crescimento interno somente é possível através da fé cristã. Notei rapidamente que outras pessoas também são boas pessoas. Vi que ser bom não depende apenas da fé, mas principalmente da experiência de vida. Existem aspectos em sua vida onde o Senhor diz: aqui me enganei. Esse foi um desvio? A senhora já encontrou alguém que nunca se enganou? Meus erros dizem respeito à mente, não ao meu caminho de vida. Aliás, eu me pergunto, afinal de contas,
É possível existir algum caminho errado? Na África senti que estava no caminho certo e nunca me arrependi dele. Naquele tempo pensei que ficaria lá por toda a vida. Não tinha a menor ambição de voltar à Alemanha. Isso me foi, por assim dizer, imposto pelas circunstâncias. A despedida foi difícil? As despedidas nunca foram difíceis para mim. Eu logo me orientei para a frente. O senhor conheceu dinâmica de grupo em 1964, na África do Sul. Esse foi o seu primeiro encontro com o mundo da terapia. Esse momento representou uma guinada em sua vida? Pelo menos foi um aspecto importante em minha evolução. Sacerdotes anglicanos tinham organizado esses cursos. Esses grupos eram frequentados por negros, brancos, índios, mestiços, católicos e protestantes. Todos aprendiam juntos. Eram grupos ecumênicos, sem separação de raças, algo inédito na época. Por quê? Todas as raças e confissões religiosas compareciam juntas. Na terra do apartheid foi para mim uma incrível experiência. A ideia de dividir seres humanos segundo raças ou religiões era ali totalmente estranha. Eu era católico, ainda não conhecia os anglicanos, não tivera nenhum contato com eles. De repente chego e vejo como são piedosos, realmente piedosos. Isso me impressionou muito. De repente, percebi que estamos todos no mesmo barco e que as diferenças externas, na cor da pele ou na fé, não têm nenhuma importância. Eu vivia então numa sociedade católica hermeticamente fechada. Lembro-me perfeitamente de como era isso quando cheguei à África e lá comecei uma segunda formação superior. Eu vinha de uma universidade como a de Wurzburg, onde os teólogos, no final dos anos 50, desempenhavam um papel importante e eram grandemente respeitados. Estava acostumado a isso. Na África do Sul, tornei-me, de repente, um indivíduo entre muitos e era tratado sem privilégios. Na época, ainda pensava que só podia ser bom quem tem fé. Então notei que existem professores que absolutamente não creem e eram excelentes pessoas. Esta foi a primeira guinada, quando subitamente percebi. Em que ideia eu embarquei? Quando conheci a dinâmica de grupo, já estava dirigindo uma grande escola para negros que vinham de toda a África do Sul. Que lindo, né? Saímos da Alemanha e fomos para a África. Como eu falei para vocês, importante a gente ver também um pouco da geografia. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do link para que vocês possam ver aqui aonde que mais ou menos ele estava, nessa região da África, de Durban, né? Também a capital de Pietermaritzburg, que ele também andou por ali. Para que vocês possam ver que essa região onde estão os Zulus é bem ligada aí ao Oceano Índico. E eu, preparando essa aula para vocês, eu vi até alguma coisa interessante, que em Pietermaritzburg, por exemplo, aconteceu um incidente curioso com relação à vida do Mahatma Gandhi, pois ele foi retirado de um trem por estar viajando na primeira classe. Então, para vocês terem uma ideia do contexto, né? Eu falei da importância do contexto histórico, da importância do contexto geográfico. O que eu gostaria de marcar dessa parte que foi lida? Como vocês puderam perceber, ele visitou todas as famílias da paróquia que ele fazia parte, e isso tinha mais de 10 mil cristãos. Quer dizer, nessa época,
ele já tinha um grande trabalho com as famílias. E não apenas isso, ele teve a oportunidade de conviver de uma maneira ecumênica com outras religiões, com outras raças, e isso, de uma certa maneira, ampliou os seus horizontes internos, né? Aqui ele cita o contato dele com a dinâmica de grupo, e eu vou colocar aqui para vocês também um pouco sobre um link em espanhol, tá, gente? Simplesinho aqui. Depois vocês procurem um pouco mais para começar a entender o que é o significado da dinâmica de grupo. E chama a atenção especialmente ao psicólogo norte-americano de origem alemã que se chama Kurt Lewin, ok? Que foi um dos fundadores da Gestalt terapia e também uma pessoa que desenvolveu uma teoria chamada teoria do campo. Obviamente, como as constelações familiares, que tinham um significado muito diferente do significado de campo que nós temos na atualidade. O Kurt Lewin, ele foi o fundador da psicologia social e começou a estudar essa dinâmica profunda que existiam nos grupos. Daí também ser um dos fundadores da dinâmica de grupo. Outra coisa importante dessa parte foi justamente a frase que abriu esse capítulo, que o importante para mim foi sempre o crescimento interno. Então, ele nos dá o norte do seu caminho. Ou seja, não adianta nada a gente estar lendo todos esses livros aqui, frequentando as aulas, se a gente também não desenvolver esse trabalho de uma maneira efetiva conosco e com a nossa família. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para essa área, para essa parte, foi o que o impressionou no povo Zulu. Respeito que eles demonstravam pelos seus pais, a segurança das mães ao lidar com os filhos. Eu lembro a vocês que a Hellinger Schule, na verdade, se chama Hellinger Lebensschule, ou seja, escola da vida. Né? Então, essa ideia também da Hellinger Lebensschule também nasce dessa observação que ele tem do respeito que os sul-africanos têm pelos seus pais, da maneira como as mães lidam com os seus filhos, né? A hierarquia dos filhos em relação aos pais, das mães em relação aos filhos e da relação entre irmãos, das decisões comunitárias. Então, quem estiver precisando de contextualizar os descobrimentos do Bert Hellinger já tem aqui uma fonte importante. Pessoas ou ideais? O que você sacrifica pelo quê? A dinâmica de grupo. Minha vivência fundamental, logo no primeiro treinamento, foi a pergunta do treinador. People or idols? What do you sacrifice for what? Idols to people or people to idols? O que é mais importante para você? As pessoas ou os ideais? O que você sacrifica pelo quê? As pessoas pelos ideais ou os ideais pelas pessoas? Então ficou claro para mim que em meu trabalho como missionário eu tinha frequentemente perdido de vista as pessoas. Esse insight foi decisivo e desde então isso se inverteu para mim. Comecei logo a praticar a dinâmica de grupo na escola. Foi a minha transição para a terapia. Eu entrara no espaço das experiências da alma. Como era o seu trabalho antes disso? O senhor estava casado principalmente com os ideais? Essa é a atitude cristã, proclamar a fé e uma moral como se fossem válidas para todos. Instar o indivíduo a comportar-se de modo correspondente para que seja salvo. No encontro com esses treinadores anglicanos, o ser humano voltou a ser o mais importante em meu olhar. Sou muito grato a eles. Como se mostrava em seu trabalho essa dedicação aos ideais? Pode citar algum exemplo? Posso dizer-lhe o que mudou em mim a partir daí.
Quando voltei à Alemanha, dirigi em Würzburg um seminário que preparava candidatos ao sacerdócio. Vi que isso não podia continuar dessa forma. Quando se olha para as pessoas, isso não é possível. Aconselhei a todos os estudantes que, além do estudo da teologia, aprendessem uma outra profissão para terem liberdade em sua escolha profissional. Não quis mais fazer padres, mas oferecer aos estudantes uma alternativa para que pudessem decidir-se de modo realmente livre. Aliás, algo semelhante vale também para a psicoterapia. Quando uma pessoa é formada como psicoterapeuta, existe às vezes o perigo de que ela seja sacrificada ao ideal. Precisa comportar-se de modo a corresponder ao ideal dessa escola terapêutica e não tem o direito de tomar outra direção. Isso ocorre com todas as profissões, juristas, médicos, professores, etc. Aí costuma ser diferente. Entre os professores, os juristas ou os médicos, trata-se antes de aprender como se faz alguma coisa sem que alguém tenha que mudar em sua alma. Já nas escolas terapêuticas, a pessoa frequentemente se obriga a uma determinada perspectiva. Novas percepções são excluídas ou mesmo proibidas. Por esse motivo, não pertenço a nenhuma escola. Já quis pertencer a uma ou outra, mas, graças a Deus, nunca fui bem-sucedido nisso. Com isso, fiquei livre, em larga escala, da estreiteza de percepção num determinado domínio. Podemos dizer também que o Senhor fundou algo seu, não como uma escola, mas por seu caminho contribuiu para que haja uma escola. Essas escolas não são minhas, mesmo que talvez ostentem o meu nome. Não fundei nada meu, apenas segui os meus insights, comuniquei-os e demonstrei como se aplicam. O Senhor difundiu seus insights. Isso é ir longe demais. Apenas os comuniquei. Em que consiste a diferença? Difundir envolve um zelo missionário, enquanto que comunicar é apenas compartilhar alguma coisa. Há uma grande diferença. Nesse particular, sou muito preciso. Quando retornou à Alemanha para ser reitor de um seminário de formação de padres, o Senhor já não era apenas missionário e sacerdote, mas também dirigia dinâmica de grupo. O que mudou com isso? Passei a oferecer cursos de dinâmica de grupo. Naquele tempo, isso ainda era uma novidade na Alemanha, mas já tinha muita experiência nesse trabalho, principalmente em sua aplicação prática. Passei logo a pertencer ao cenário da dinâmica de grupo e era muito solicitado para dirigir grupos. Com isso, ganhei uma nova base de sustentação e tornei-me independente de minha ordem e da igreja. Já podia, se necessário, ganhar o meu próprio dinheiro. Isso foi para mim algo importante e novo. Aprender terapia de grupo, sendo um missionário católico e no início dos anos 70, isso deve ter sido como uma ruptura cultural. Hoje já não há nada de especial em frequentar um grupo como esse, mas naquela época, e ainda mais na África do Sul, como missionário, o que o senhor aprendeu sobre si mesmo? Eu fazia parte de um grupo. Dependia dele e, ao mesmo tempo, exercia uma influência sobre ele. Corrigi minhas ideias sobre o eu e a liberdade de decisão pessoal. Este foi um importante processo de crescimento. Ao formar-se padre, a pessoa assume um papel privilegiado, um papel seleto, pelo menos naquela época. Com isso, facilmente perde a conexão com os outros, porque, de certa maneira, está sempre na frente deles. Na dinâmica de grupo é diferente. A pessoa está ali dentro. De repente, ela faz parte de um outro campo onde todos são igualmente importantes. Expor-me a isso e também aplicá-lo em minha atividade diária trouxe um incrível alargamento ao meu horizonte mental e espiritual. O que o senhor aprendeu ali sobre o trato com as pessoas? A dinâmica de grupo é um método maravilhoso, mas o sucesso depende muito da atitude interior de quem o conduz.
Em que medida? O importante é saber se ele se dedica às pessoas com amor, se toma a peito o desenvolvimento delas. Ele foi um marco para mim. Isso ainda se mostra hoje na forma como dirijo grupos. Adquiriu uma capacidade, uma nova capacidade. Como se manifestou isso em sua atividade diária? Certa vez, os seminaristas me procuraram e perguntaram, mais por brincadeira para me testar, se eu aprovaria que recebessem visitas femininas nos quartos. Naturalmente, isso era proibido naquela época, não apenas para candidatos ao sacerdócio, mas principalmente para eles. Teria sido a violação de um tabu. Eu lhes respondi: vou permitir isso de boa vontade, com a condição de que vocês conquistem para esse plano a adesão dos outros moradores do seminário. Assim, transferi a eles a responsabilidade, em vez de tomá-la para mim. Eles logo viram que sua intenção não tinha chances de sucesso. Por outro lado, perceberam que não conseguiam atrelar-me ao seu carro. Um outro exemplo. Meus superiores em Roma me passaram algumas vezes determinadas instruções que deveriam ser transmitidas aos estudantes. Eu lhes disse: vocês serão bem-vindos se quiserem transmitir pessoalmente essas instruções. Nenhum deles apareceu para transmiti-las. Assim, reconheci desde cedo essas tentativas das pessoas de fugir da própria responsabilidade, empurrando-a para outras, e me comportei de modo conveniente. Isso me poupou um monte de trabalho. Eu participo de uma escola psicoterapêutica, ou eu participo de uma religião, e essa religião, por exemplo, tem uma doutrina, tem um corpo teórico, tem um conjunto de ideais, um conjunto de preceitos. E é isso que ele fala, que é parecido em relação à religião e em relação à psicoterapia. Eu vou dizer, eu sou psicanalista, ou eu sou gestaltista, ou eu sou, sei lá, comportamentalista, humanista. Quer dizer, é quase como se eu tivesse filiada a uma determinada visão do ser humano, a uma corrente filosófica. E aquilo me limita, porque eu vejo a realidade a partir desse ponto de vista. Muito bem, você sabe o que ele diz dos livros dele? Eu não leio meus livros. Entende? Então, eu não fundei uma escola, né? Ele fala, acabou de falar. E eu não fundei uma escola, comuniquei os insights. Apenas comuniquei meus insights, né? E isso, aqui a pessoa estava falando aqui, a Clara, isso tem a relação com a boa e má consciência. Exatamente, tem a ver com os limites da consciência. E aí, no caso, ele está mostrando algo que acontece em todos os grupos, mas que se mostra com mais veemência na religião e na psicoterapia, que são justamente campos onde está envolvido uma transformação do ser humano. Como ele falou em relação aos médicos, aos professores, aos juristas, não envolve simplesmente fazer algo, envolve uma transformação, às vezes um processo de, entre aspas, cura, né? Isso. A Clara está falando, para pertencer a uma corrente filosófica, psicoterapêutica, você não pode acolher outra visão, são dogmas. Eu queria falar, então, que é muito marcante essa ideia, pessoas ou ideais, ou seja, quando eu vejo um ideal, quando eu vejo uma teoria, quando eu quero aplicar um método, eu estou simplesmente conectado às minhas ideias e não àquilo que acontece na realidade. Então, a ideia ou a proposta do método fenomenológico é que eu olho para a pessoa, eu olho para o fenômeno e, na verdade, eu procuro fazer lá o que a gente estava falando no começo da aula de hoje, a noite dos sentidos. Eu tiro as minhas ideias, purifico as minhas imagens, desfoco um pouco o meu olhar e me abro. Outra coisa importante dessa parte é a questão da autorresponsabilização, né?
Quer dizer, a gente tinha ali os seminaristas querendo quebrar uma lei importante, e não apenas uma lei, mas um tabu, que é um pouco mais do que uma lei, é uma lei que envolve uma restrição sexual, que envolve uma restrição de um relacionamento íntimo profundo. E ele diz, ó, você quer, tudo bem, eu permito, a responsabilidade é de vocês. Ou então, quando ele está numa posição de subordinado e alguém pede para ele fazer alguma coisa, ele diz, se você quiser transmitir a informação, vocês transmitem. Então, acho que essas são, para mim, algumas... Outra coisa importante, quando ele falou, Márcia, sobre difundir e comunicar. De onde vem essa precisão que ele tem, essa clareza que ele tem com a palavra? Vem do trabalho dele como teólogo de exegese bíblica. Ou seja, de estudar as histórias, de estudar os significados das palavras. Então, isso também é um fundamento muito importante da filosofia de Bert Hellinger, uma precisão com os conceitos e com as palavras. E vem dessa história de vida dele. Eu vou sair. O término do tempo de serviço religioso. Interessa-me saber como prosseguiu sua evolução para ser terapeuta naquela época. Logo notei que a dinâmica de grupo não bastava para minha evolução psíquica interna e que precisava fazer algo diferente. Comecei então a fazer uma psicanálise, primeiramente para mim mesmo e depois como formação. Não houve conflito com minha ordem religiosa. Deram-me a permissão, pois eu tinha clareza e independência financeira. Meus superiores perceberam que, nesse particular, não tinham nenhum poder sobre mim. Comecei, então, uma formação psicanalítica em Viena, onde também residi. Isso aconteceu enquanto o senhor ainda pertencia à ordem? Sim, deram-me liberdade para fazê-lo. E quem pagou por isso? Eu mesmo paguei, pois dirigia dinâmicas de grupo e tinha independência financeira. Contudo, nessa época, ainda de comum acordo com meus superiores. Um importante passo ulterior para mim foi o encontro com Ruth Kohn. Num grupo para terapeutas, ela mencionou a terapia da Gestalt. Ninguém sabia na época o que era isso. Ela nos ofereceu uma demonstração e perguntou-nos quem gostaria de sentar-se na cadeira quente. O que é a cadeira quente? É a cadeira onde se senta o cliente com quem o terapeuta trabalha. Ela pode realmente ficar fervendo. Portanto, sentei-me na cadeira quente e Ruth Kohn fez comigo um trabalho maravilhoso. Com sua ajuda, encarei o meu futuro. Nessa sessão, ficou muito claro para mim que deixaria o sacerdócio e a ordem e me casaria. Então, ela me fez percorrer todo o grupo em volta e dizer a cada um, eu vou sair. Isso me emocionou muito. A decisão estava tomada, mas o tempo ainda não estava maduro para a sua execução. Ainda continuei por uns 4 meses na mesma, mesmo sabendo que o meu sacerdócio estava no fim. Então fui a Roma para dar um curso de dinâmica de grupos a religiosos. Lá encontrei um sacerdote americano. Tivemos uma conversa e trocamos nossas experiências. Enquanto ele falava comigo, de repente, como um raio, ficou claro para mim. Chegou a hora de agir. Ainda durante minha permanência em Roma, iniciei o processo de meu desligamento da ordem e então tudo aconteceu num abrir e fechar de olhos. Pouco tempo depois, conheci minha mulher e decidimos casar-nos. Continuei minha formação psicanalítica em Viena, bem como meu trabalho com a dinâmica de grupos. 1 ano depois, concluí minha formação em psicanálise com todas as provas pertinentes e mudei-me com minha mulher para a Alemanha, perto da fronteira da Áustria, diante de Salzburg. Em Salzburg, me associei a um círculo de trabalho em psicologia profunda. Algum tempo antes tinha caído em minhas mãos o livro de Arthur Janov, De Primal Screen, nota de rodapé, publicado no Brasil pela editora Arte Nova com o título O Grito Primal, N.T. Fiquei imediatamente fascinado e experimentei seus métodos em meus grupos de dinâmica. Eu estava muito impressionado e pensei, é incrível o que se pode fazer aqui com isso. Nessa ocasião, eu devia fazer uma palestra no Círculo de Trabalho de Salzburg
e relatei sobre esse livro, simplesmente relatei. Depois disso, o diretor do círculo, professor Caruso, chamou-me à sua presença e comunicou-me que não poderiam manter-me em seu círculo de trabalho nem reconhecer-me como um analista. Disse-me textualmente: como bispo de uma igreja ortodoxa, eu não poderia receber alguém do Jesus People. Nota de rodapé: movimento cristão de inspiração hippie que floresceu na costa oeste dos Estados Unidos nos anos 60 e 70. MT. Assim, me expulsaram. Isso aconteceu no final dos anos 60 e no princípio dos 70. Naquela época, o povo de Jesus surgiu como um primeiro movimento cristão de base e impressionou muita gente. A psicanálise cedeu lugar a William Reich entre os rebeldes de 1968 e passou a sofrer uma forte concorrência por parte das formas de terapia humanista. Isso soa como se o Senhor tivesse saído da chuva para se molhar. Assim foi. Então continuei a procurar. Estava longe de ter clareza sobre o que importava. Cada forma de terapia que aprendia era um novo enriquecimento para mim. Viajei então para os Estados Unidos e me apresentei a Janov para fazer uma formação em terapia primal. Nessa ocasião, já conhecia a análise transacional através de Fanita English, que nos ensinou a análise do script. O que é exatamente a análise do script? Fui introduzida por Eric Berne no contexto da análise transacional. Ele tinha observado que cada pessoa segue em sua vida um roteiro secreto, um script. O conteúdo desse roteiro pode vir à luz e ser alterado. O script se oculta nas histórias ou nos contos de fadas que mais nos tocam. A gente escolhe, por exemplo, uma história que nos impressionou aos 5 anos de idade e uma outra dos últimos 2 anos. Comparando entre si essas histórias, encontramos o elemento comum a elas. Esse é o script. Experimentei esse método em meus grupos e obtive com ele um êxito notável. A análise do script é visualmente descrita no livro de Eric Berne, What Do You Say After You Say Hello? Nota de rodapé, editada em português pela editora Nobel com o título O que você diz depois de dizer olá? Que forma concreta reveste essa análise do script? Pode dar algum exemplo? Uma participante citou como primeira história que a tocou a canção Guten Abend, Gute Nacht, mitten Rosen biderart. Boa tarde, boa noite. Você é contemplado com rosas. Como segunda história, citou a novela Die Schwarze Spinne, A Aranha Negra. Neste livro se conta a história de alguns adictos que penetram num laboratório à procura de drogas. Eles esbarram num frasco, numa nuvem de gás venenoso, se desprende e extermina toda a vida em redor. Essa participante provinha de uma família de hemofílicos. Tinha perdido 3 irmãos por hemorragia, com poucas semanas de vida. Guten Abend, Gute Nacht era para ela uma cantiga fúnebre por seus irmãos. Nada sabia disso. Eu a cantava também para os meus filhos, mas com um texto diferente. O que diz o texto original? A última estrofe é assim: boa tarde, boa noite, você é velado pelos anjinhos que no sonho balançam para você a árvore do Jesus menino. Dorme feliz e docemente, contemple no sonho o paraíso. Nota de rodapé. No original. Guten Abend, Gute Nacht, von ein bewahrt. Gestern in Traum, die Christkindles's Baum. Schauen Sie uns, schauen Traumparadies. Isto é realmente um requiem por uma criança morta. Em associação com a segunda história, o script da mulher fica claro. Ela carrega em si uma semente de morte e tem medo de causar a morte de outras pessoas. Ela temia isso porque tinha 2 filhos.
Dessa forma se manifestou toda a seriedade desse script que ela carregava. Como o senhor lidava com isso quando ainda não tinha conhecimento de constelações familiares? Perguntei à mulher o que dizia ao seu marido sobre sua herança genética. Ela me respondeu: ele me ama tal como sou. E os filhos? Perguntei. Também eles me amam tal como sou. Então ela lhes expressou interiormente sua gratidão por ser amada por eles, apesar da herança que lhes transmitira. Esse foi o grande passo que lhe permitiu abandonar esse script, deixando de ter constantemente o veneno diante dos olhos, mas reconhecendo: assim é, e concordo com o meu destino, tal como ele é. Eric Berne ofereceu frases especiais para liberar a pessoa de seu script. Eu também adotei essa prática em meus grupos. Abandonei-a, porém, depois de algum tempo, pois não me sentia bem com isso, embora me ocorressem frases realmente boas. Bem mais tarde, nas constelações familiares, voltei a utilizar frases. O que o incomodou naquela ocasião? Eu assumira algo que era grande demais para mim. Por isso abandonei essa prática. O Senhor ofereceu a análise do script por muitos anos. O que tirou disso, além das frases, para o trabalho com as constelações familiares? Depois de algum tempo, notei que alguns desses scripts não são pessoais e não estão associados a experiências pessoais, como no exemplo que mencionei acima. Eric Berne supunha que os scripts resultavam das chamadas injunctions, isto é, das instruções negativas transmitidas pelos pais na infância. Observei que isso não é verdade. Os scripts, em sua maioria, são tomados de outros membros da família, resultam de envolvimentos sistêmicos. São tomados de outras pessoas além dos pais? Como o senhor notou isso? Um exemplo, tive um participante cujo script era Otelo, mas uma criança não tem condição de entender o conteúdo de Otelo. Então lhe perguntei: quem em sua família matou alguém por ciúme? Ele respondeu: meu avô matou seu rival. Então ficou claro para mim que muitos scripts relacionavam-se a algo diferente, algo que aconteceu na família. Esse foi para mim o primeiro passo na compreensão dos envolvimentos sistêmicos. Nesse sentido, a análise do script foi para mim um marco essencial. O que lhe proporcionou a psicanálise? Pela psicanálise, tenho no sangue, por assim dizer, a forma correta de ligar com resistência e com projeções. Isso já faço sem precisar refletir. Durante minha formação psicanalítica, li com grande proveito, durante um ano inteiro, as obras completas de Freud. Do início ao fim. É uma grande obra. Entretanto, a análise do script tão colorida, variada e rica, me levou bem mais longe do que a psicanálise. Os insights nos destinos de vida que ela me proporcionou foram incomparavelmente mais profundos do que se poderia obter por meio da psicanálise. Ok. Então, eu gostaria de marcar, de trazer para vocês um pouco do que ele já contou aqui acerca da trajetória de vida dele, né? Então, vocês se lembram que ele estudou filosofia, que ele estudou teologia, depois na África, quando ele nem queria ser professor, ele foi fazer um curso de pedagogia, um magistério, para poder dar aula para os adultos, né, na universidade. Ele era um expert em exegese bíblica, ou seja, em analisar os textos bíblicos, ou seja, histórias, né? Depois ele teve a grande mudança na vida dele, que foi através da dinâmica de grupo, onde ele sai dessa posição de padre na frente de um grupo e começa a trabalhar como, por assim dizer, como terapeuta, né? De uma maneira comunitária, de uma maneira circular. Depois, então, ele, através da Gestalt, ele vai estudar psicanálise e através da Gestalt, através do trabalho Gestalt que ele fez com a Ruth Kohn, ele deixa o sacerdócio.
né? Estuda psicanálise e aprende, e aí eu deixo para vocês como dever de casa, a forma correta de lidar com as resistências e as projeções. Então, deixo para vocês aí procurar o que significa uma resistência, o que significa uma projeção, tá? Para que vocês possam fazer a correlação desses dois conceitos com o que vocês já conhecem do trabalho do Bert Hellinger nas constelações familiares, da postura dele, da maneira como ele atende um cliente. Deixo também uma indicação para quem tem interesse em aprofundar nesses temas, observar que ele leu a obra completa do Freud. Então, com certeza, além de ter feito a formação, ele leu a obra completa, ele foi psicanalizado, né? Ele passou pelo processo da psicanálise. Então, com certeza, ele encontrou aí também uma parte do substrato do seu trabalho. E também de um substrato comum a todos os trabalhos psicoterapêuticos que se desenvolveram ao longo do século XX, né? Depois ele participa, então, do grupo de psicologia profunda, que caberia uma análise sobre o que exatamente que se trata essa psicologia profunda, né? Que aí teria que ver o que significa isso, e dentro do contexto da Áustria e Alemanha, onde ele estava, tem um ponto de mudança importante com o grito primal, ou seja, que é uma recuperação da parentalização através da liberação dessas energias que ficam detidas, esses padrões emocionais que não são expressos em relação ao pai e à mãe, né? E a partir desse conhecimento, acontece uma nova ruptura para ele. É a ruptura que o leva para os Estados Unidos, onde ele vai conhecer uma série de terapias e vai poder participar de uma das coisas que foram mais, por exemplo, mais, como é que se diz, cheias de novidade, que era o que estava acontecendo na Califórnia na década de 70, ou seja, exatamente pós Woodstock, Flower Power. Então ele vai para a costa oeste dos Estados Unidos e vai beber na fonte dessas muitas novidades que estavam surgindo na psicologia e no cenário terapêutico estadunidense, né? Depois ele cita aqui, como uma parte importante do crescimento dele, inclusive ele coloca num plano superior ao plano da psicanálise, o que ele aprendeu da análise transacional. A análise transacional, ela foi desenvolvida pelo Eric Berne, como ele mesmo colocou. Ele não conheceu a análise transacional por meio do Eric Berne, mas através da Vanita English. E ele fala de algo muito importante, que até onde eu fiquei sabendo, é um dos temas que o Rudiger vai tratar no nosso congresso, que seria a análise de script, que na compreensão da Sophie é uma das fontes mais importantes do desenvolvimento das constelações familiares. Ou seja, quando ele começa a se dar conta e vai nesse sentido, além do que o Eric Berne falou, de que esses roteiros de vida não são apenas aprendidos na infância, mas que são transgeracionais e que têm a ver com membros da família. O que mais aqui? E gostaria de chamar a atenção uma coisa muito importante, que ele fala sobre as frases liberadoras do script. Por que eu gostaria de chamar a atenção sobre esse ponto? Porque ele falou assim: eu assumira algo que era grande demais para mim.
como é que eu percebo isso? Quer dizer, eu chegar e dizer para a pessoa qual é a frase liberadora, inclusive ele falou, não, eu tinha ótimas frases, me vinham ótimas frases, mas o que que ele fazia? Ele se colocava humilde. Ele voltou mais tarde a usar as frases nas constelações e hoje em dia a gente já sabe que esse não é o foco. Então, eu chamo a atenção com relação às frases, porque muitas vezes, por exemplo, assim, tem livro de constelação que fala assim, frases sanadoras, frases curativas. Aí você vai lá e decora todas aquelas frases e coloca essas frases numa situação. Então, nós aqui que estamos trabalhando dentro da escola Hellinger com as novas constelações familiares é esperar, reter, não ter esse conhecimento literário de frases, de dinâmicas, mas sim o desenvolvimento de uma postura, de um recolhimento, e que essa frase possa eventualmente surgir. E no caso das constelações mediais, porque eu já expliquei para vocês mais ou menos como foi o desenvolvimento da constelação. Começamos com o nome Constelação Familiar, logo ele batizou como Movimentos da Alma, depois ele batiza como Movimentos do Espírito, depois a gente já tem a Hellinger Ciência, já nesse momento com a Sofia, talvez antes, em Movimentos do Espírito também. Depois ele chama as constelações de constelações mediúnicas. E um dos aspectos da constelação mediúnica, que foi um dos nomes até chegar no que a gente tem hoje, novas constelações familiares, era também, não sei se vocês chegaram a perceber, o fim que vem antes do começo. O fim que vem antes do começo. Ou seja, o paciente senta na cadeira quente, né? Essa cadeira quente não continua. O paciente senta na cadeira quente, ele se recolhe e diz, eu tenho uma frase para você. E eu não sei se vocês já perceberam isso, porque o crescimento dentro das constelações familiares, ele não é intencional. Nós somos levados. Inclusive, ele diz assim, qual é a diferença entre mim e vocês? Ele fala, tempo. Tempo. Então, não sei se no trabalho de vocês já perceberam alguma vez essa inversão de temporalidade. Ou seja, chega o final, depois acontece a constelação e você fala, a frase apareceu. Tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção sobre isso. E também sobre duas curiosidades. Eu me lembro de 2 roteiros que ele analisou. Ele tem um livro inteiro sobre análise de script, que está só em espanhol. E eu me lembro dele analisando 2 roteiros. E ele falou assim, o que importa de um roteiro está na primeira frase do conto. Está logo no começo. E eu me lembro dele analisando o da Chapeuzinho e dos 3 porquinhos. Da Chapeuzinho, é a mãe mandando a filha para um destino perigoso. Ou seja, a filha assumindo por amor à mãe os perigos da floresta, né? E é um roteiro da psicose, é o script da psicose. E o dos 3 porquinhos são os 3 irmãozinhos que ficam sem o papai e a mamãe. Então, um fica ajudando ao outro. Então, isso são algumas curiosidades que eu compartilho com vocês e alguns pontos que eu acho que são importantes aqui dessa parte que foi lida. E o livro da análise transacional, eu tenho comigo os 2 livros mais importantes que eu acho assim, que vocês... Posso ler 2 livros de análise transacional, porque eu já fiz tanto uma formação em Gestalt como uma formação misturada Gestalt e análise transacional. Eu posso passar 2 livros para quem se interessar também. Um deles é esse, que é que você diz depois de dizer olá,
E um outro que é menorzinho, mais simplificado, que pode ajudar a quem tiver interesse. Sim, o Jacob Schneider também tem um livro só sobre histórias infantis, sobre contos de fada, e esse já está editado em português, claro. Muito boa lembrança. Algo mais? Ah, que bom que eu sei. Muito isso. Exatamente, Adriana. Muito bem. Capinha azul. Alguém tem uma pergunta? Ah, vou falar um pouquinho sobre a Gestalt. A Gestalt é uma parte muito importante. Vocês puderam perceber que ela foi um divisor de águas na vida dele, né? Assim como poderíamos dizer que a dinâmica de grupo, o contato com a Gestalt terapia, o grito primal, a análise de script, até mais importantes para ele do que a psicanálise, né? E a Gestalt trabalha a técnica da cadeira quente, ela trabalha com a questão do aqui e agora, figura e fundo, a importância que tem para a psique de fechar a compreensão acerca de uma questão. Então, é uma teoria, uma filosofia que começou através do estudo da nossa percepção, inclusive também se trabalha com o conceito de campo, e que quem for estudar um pouquinho da Gestalt vai encontrar muita coisa no trabalho do Bert, e até onde eu me lembro, o Joel é gestaltista. Então, vocês podem também ter uma fonte de conhecimento através desse professor. Sugestão de livro da Gestalt? Bom, eu particularmente, estudei na linha da Gestalt Viva do Cláudio Naranjo. Então, para mim, a pessoa mais importante em relação à Gestalt é Fritz Perls, que é um terapeuta extremamente irreverente. E aí tem muitos livros. Procurem e sigam a intuição.